Olá, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Vim trazer algumas informações sobre Israel, o Oriente Médio. Hoje é dia 11 de agosto, para muitos dias dos pais, mas nós sabemos que a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam longos. Então o dia dos pais, dia das mães é todo dia. Irã adverte Israel de participar em plano dos Estados Unidos, será engolido pela ira. O Irã que está falando os Estados Unidos resolveram fazer uma tropa de defesa ali no Estreito de Hormuz. Inclusive a Grã-Bretanha mandou o seu maior e mais importante navio de guerra, que é o navio da Rainha. E os Estados Unidos tentou fazer uma liga ali com a Grã-Bretanha, Israel aceitou, a Alemanha rejeitou, a França rejeitou e o Japão rejeitaram. Então, nesse momento, participa dessa infrataria, né? Não sei se é essa palavra, ali de guerra, ali no Estreito de Hormuz, só esses três países. O presidente do parlamento iraniano, Hossein Amir Abdollahian, advertiu Israel sobre sua participação de uma colisão naval que está sendo organizada pelos Estados Unidos. Em seu Twitter, Amir Abdollahian afirmou que os israelenses sofrerão consequências se participarem da missão dos Estados Unidos e ainda aconselhou os Estados Unidos e seus aliados a abandonar a ideia de uma campanha militar no Golfo Pérsico, argumentando que não trará paz e segurança à região, como afirma. Se Israel entrar no Estreito de Hormuz, será engolido pela ira da região e sua fumaça se levantará de Tel Aviv. O Irã tem um papel vital na segurança do Estreito de Hormuz. Qualquer coalizão militar liderada pelos Estados Unidos no Estreito é uma repetição da ocupação do Iraque e do Afeganistão e uma escalada de insegurança na região, acrescentou. Colisão militar no Golfo Pérsico. As declarações do presidente do parlamento vêm na esteira das advertências feitas pelo Ministério das Relações Exteriores no Irã em 9 de agosto. O porta-voz do Ministério declarou nessa ocasião que o país consideraria a presença de qualquer colisão militar externa no Golfo Pérsico como uma clara ameaça e agiria com conformidade. No âmbito da política de dissuasão à defesa do país, a República Islâmica do Irã se reserva o direito de enfrentar esta ameaça e defender seu território. E aí segue a matéria. Então é isso. A Grã-Bretanha aceitou e já mandou seu navio de guerra da Rainha. É o mais importante deles. E os Estados também já mandou. E Israel está participando. Só que nessa tudo, quem vai sobrar? Israel. Eles não ameaçaram a Grã-Bretanha nem os Estados Unidos. Simplesmente só Israel. O líder supremo do Irã convocou nesse sábado todos os muçulmanos apoiarem o povo palestino em oposição ao plano de paz, a Trump, enfim. Como sempre do contra. Falando um pouquinho do mundo em geral, eu quase não falo, mas a Índia e o Paquistão, por exemplo, a Índia declarou a cidade de Caxemira, se não me engano é esse nome, como sendo da Índia. É um território disputado tanto pela Índia como pelo Paquistão. O Paquistão diz que vai ter volta. A Coreia do Norte fez alguns treinamentos de mísseis a longa distância e disseram que isso é um recado para os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Então as questões no mundo também não estão tão boas. Hong Kong a gente sabe que não está aceitando muito algumas coisas lá da China. Então a questão não é só o Oriente Médio. Em outros países também está tendo alguns conflitos. Lembrando que Moscou também está tendo várias prisões e conflitos porque eles não estão aceitando muito a questão lá política do Putin. Estão falando que as eleições lá não são muito claras. E hoje, para quem não sabe, é um dia importante tanto para os judeus como para os muçulmanos. Hoje é um feriado que coincide a cada 33 anos e coincidiu esse ano. Para os judeus, para quem não sabe, o primeiro templo e o segundo templo foram destruídos, acredite se quiser, no mesmo dia. Então esse feriado teria que ser sábado ontem. Só que como ontem era um sábado sabate, eles foram e passaram para hoje.
E aí aconteceu uma coisa que me deixa bem indignada, e eu, consequentemente, todos os judeus. O Benjamin Netanyahu proibiu, simplesmente proibiu, todos os judeus de subirem no monte do templo, né, para fazer suas orações, enfim, porque hoje é um dia para eles de luto, é um dia importante para os muçulmanos. Simplesmente proibiu só os judeus. Porque ele disse que ia ter confronto, que não sei o quê, mas teve confronto. Sabe de quem? Os muçulmanos com os policiais. Então o problema não é o judeu subir ali, o problema são os muçulmanos. E é uma coisa muito chata, porque você imagina o Brasil, se você for brasileiro, você está no Brasil, tem uma parte ali que é sagrada para todo brasileiro e para outras pessoas de outras nações. Esse pessoal de outra nação não aceita que você suba. Aí o seu presidente vai lá e fala: não, você que é brasileiro não vai subir, vai subir o estrangeiro. Você aceitaria? Você concordaria? Foi isso que ele fez. Aí a direita caiu em cima, falou que isso não era certo. E depois eu vou deixar um vídeo que aconteceu lá o conflito. Deu na mesma. Eu achei super, super, super injusto o que o Benjamin Netanyahu fez. E falando um pouquinho mais desse rapaz, o Jared, ele está sendo conhecido e chamado pelos judeus de príncipe do pacto. Jared Kushner diz que plano de paz para o Oriente Médio acontecerá em breve com ou sem Abbas. Abbas é o líder palestino. Para quem não sabe, o Abbas ele é ameaçado pelo Hamas de morte. O Hamas odeia. E o Hamas tomou Gaza, que era para ser governado pelo Abbas. Em outras partes da Cisjordânia é governada por militância extremistas, né, de violência também. Ele não tem nenhum prestígio entre os palestinos, para vocês terem uma noção. E ele é contra o plano. O genro e conselheiro sênior do presidente Trump, Jared Kushner, disse em uma entrevista que a administração apresentará em breve seu plano de paz entre israelenses e palestinos, com ou sem a contribuição do presidente palestino Mahmoud Abbas. Isso. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Isso daqui é do Israel 7.000 anos, é um grupo judeu, é o que eles pensam. Eu estou começando a ter mais certeza ainda que pode ser esse cara. Porque pela essa frase que ele falou, não interessa o que o presidente palestino pensa ou deixa de pensar. E ele vai fazer o pacto e acabou. Ele continua insistindo. O versículo que eu estava lendo é Daniel 9:27. Na superfície parecia que a chance de Jared Kushner conseguir um pacto de paz entre Israel e os palestinos seria no mínimo impossíveis. NTEB escreveu extensivamente sobre como sentimos que Donald Trump é um homem de Deus na Casa Branca, como um julgamento em todo o mundo, muito parecido com o presidente Obama, foi o julgamento de Deus sobre a América como uma nação. Poderia Jared Kushner, que é o dono de uma arranha-céu de 666, localizado na Quinta Avenida, realmente conseguir isso? Com base em tudo isso que aconteceu nos últimos 18 meses, eu estaria inclinada a dizer que sim, ele certamente poderia. Só um detalhe, o número 5 no satanismo, ele é um número muito forte, que representa os 5, né? Beelzebul, Astarote, Amorreu, falta mais 2, Beelzebul, Astarote, Asmodeu, Leviatã e Lúcifer. Por isso que formam aquele bode, por isso é 5. E a Bíblia fala, calcule o número 666. Então não é 666. 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 18. 18. 1 mais 1, 8, 9. Então o número da besta não seria 666, seria 9. Mas por ser na Quinta Avenida, ser o número 666, e por ele ser dono da empresa, uma das maiores empresas de chip do mundo, a gente fica achando meio estranho. E fora que ele ficou rico muito estranhamente. Porque como que uma família saiu da Rússia, para quem não sabe, a família dele era da Rússia, judeus da Rússia, saíram de lá na época do Holocausto, sem nada, sem dinheiro nenhum,
só com a roupa do corpo, e hoje são milionários, bilionários. Aí vai construir um prédio com esse número, numa quinta avenida, alguém que não tem dinheiro para nada, saindo do Holocausto, e ainda constrói uma empresa de chip. Com base em tudo que aconteceu nos últimos 18 meses, eu estaria inclinado a dizer que sim, ele certamente poderia. E se ele fizesse, adivinha quem faria isso? Sim, esse cara. Em uma entrevista publicada no jornal Axios, numa língua árabe, Jared Kushner recorreu diretamente aos palestinos e criticou Abbas, que tem evitado a equipe de Trump sob seu suposto viés pró-Israel, particularmente sobre o destino da contestada Jerusalém. O problema do Abbas é que ele não concorda que Jerusalém seja... Ele quer que divide Jerusalém, aí a oriental seria a capital da Palestina. A entrevista saiu depois da semana de viagem pela região por Kushner e pelo enviado especial para o Oriente Médio, Jason Greenblatt. A equipe se reuniu com líderes de Israel, Jordânia, Catar e Emirados Árabes Unidos, Egito e Arábia Saudita, que discute o agravamento da situação humanitária em Gaza e as propostas de administração para o acordo de paz. Depois você vai lá e vê em Daniel a profecia sobre alguns países. Aí você vai ver que esses países aí se enquadram lá em Daniel. Os palestinos se recusaram a se encontrar com Kushner. Os líderes criticaram a equipe de negociação de Trump nos últimos dias. O negociador palestino Saib Erekat acusou Jared Kushner e Greenblatt de tentar derrubar o governo de autonomia da Cisjordânia e desmantelar a agência de ajuda da ONU aos refugiados palestinos. Erekat reduziu suas críticas dizendo que ao canal 10 de Israel que os negociadores americanos não são neutros e que seu plano de paz fracassaria. Qualquer plano de paz enfrentaria grandes obstáculos, incluindo a crescente situação humanitária na faixa de Gaza, as divisões internas palestinas e a recente violência entre os governantes do Hamas em Gaza e Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse ao seu gabinete que se encontrou 2 vezes com Kushner e Greenblatt e discutiu como resolver a situação humanitária em Gaza sem fortalecer o Hamas. Ainda não está claro como a administração de Trump irá prosseguir com um plano de paz sem cooperação palestina. Kushner disse que o plano está quase pronto, mas ofereceu poucos detalhes além da promessa de prosperidade econômica. Ele não fez menção de um Estado palestino ao lado de Israel, embora reconhecesse que os parceiros árabes apoiam esse objetivo. Os palestinos procuram a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza. Então seria esse o que eles estão querendo. Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza. Kushner duvida da capacidade de Abbas para chegar a um acordo, alegando que a liderança palestina está com medo de que lancemos o nosso plano de paz e que o povo palestino realmente goste. A comunidade global está ficando frustrada com a liderança palestina e não vendo muitas ações construtivas para alcançar a paz, diz Kushner. Há muitas declarações e condenações afiadas, mas não há ideias ou esforços com perspectivas de sucesso. Líderes palestinos se recusaram a se reunir com a equipe de Trump desde que o presidente reconheceu Jerusalém como a capital de Israel em dezembro. O que mais me intriga nesse Kushner é que ele insiste nesse pacto. Eu não acredito que ele vai desistir enquanto ele não conseguir. E não vejo nenhum líder mundial oferecendo também algum tratado de paz. Não vejo nenhum mencionando uma forma de conseguir isso. Ele é o único. Eu até acredito que o Trump já deixou esse tratado para lá. Mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Não interessa o que o líder palestino pense ou deixe de pensar. Eu vou fazer. Acabou. Então são essas informações que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe vocês todos os dias. Fique com as imagens aí do conflito que trouxe uma grande indignação para mim e para todo o povo de Israel, ou quem é judeu, ou quem é evangélico. O Monte do Templo, né? Não deixar, Benjamin Netanyahu não deixou os judeus para evitar problema. Evitou? Triste, muito triste.